paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 2, e falaremos hoje do nosso primeiro patriarca do livro do Êxodo. Diz assim o texto sagrado, capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E a sua mãe, a sua irmã, postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus? Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Amém. Somente até o versículo de número 10 do capítulo de número 2 do livro do Êxodo. A partir de agora, a nossa aula de teologia será falando acerca do Moisés, o grande líder que Deus levanta da nação de Israel para fazer cumprir a profecia que Deus houvera dado a Abraão lá atrás, quando naquele ritual, naquele sacrifício das metades, Deus disse para Abraão: a tua semente descerá para a terra do Egito, e eles os afligi-lo-ão por 400 anos, e depois eles sairão da terra do Egito levando grandes despojos. Então esta profecia dada por Deus a Abraão, que depois passa para Isaac, passa para Jacó e consequentemente para os seus filhos, tornou-se muito comum entre as famílias hebreias, entre os descendentes de Abraão. A profecia de que eles iriam para o Egito e depois sairiam de lá. A ida para o Egito, como nós já falamos na aula posterior, se deu no episódio em que José era o governador do Egito. Faraó permite que a nação de Israel entre no Egito com 70 almas apenas, e depois dessa entrada das 70 almas na terra de Gósen, no melhor da terra do Egito, que fora dado aos filhos de Israel, os irmãos de José, a Bíblia diz que o povo cresceu e se multiplicou e encheu a terra, e multiplicaram-se grandemente, de modo que a terra se encheu deles. 400 ou quase 400 anos depois, esse povo era numeroso. Quase 600 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças, compunham agora a nação de Israel que estava dentro da terra do Egito. O faraó, que agora não era mais sensível à história que o José havia tido com o Egito, provendo pão enquanto toda a terra tinha fome. A Bíblia diz que era um outro faraó que não conhecia a José. Essa palavra não conhecia significa não reconhecia a história que o José tinha feito favorável ao Egito. E esse faraó agora não tem responsabilidades nenhuma em continuar cuidando daquele povo, honrando aquele povo por causa do José. De modo que o povo de Israel agora passa a ser uma ameaça para a terra do Egito. Porque pensava o faraó que na possibilidade de uma nação inimiga vir contra a terra do Egito, então os filhos de Israel poderiam ir lutar a favor dos inimigos do Egito. De modo que mesmo agora, estando no Egito, eles eram uma ameaça na terra do Egito. Agora Deus prepara uma situação, e o texto do capítulo de número 2 veio para cumprir a profecia que Deus houvera dado a Abraão.
Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, a mulher concebeu e teve um filho, era formoso, escondeu por 3 meses, não conseguindo esconder mais, faz uma pequena arca, coloca no Nilo, próximo da onde a filha de Faraó se banhava. A filha de Faraó encontra a arca, que estava sendo seguida de longe por Miriam, irmã de Moisés, e ela percebe, evidentemente, por conta da matança dos hebreus, ela percebe que tinha sido uma estratégia de uma mãe hebreia que tinha feito aquilo. Ela gostou do menino e Miriam se apresenta e diz: quer que eu procure uma ama de leite para que crie o menino? E ela disse: procura. E a irmã de Moisés foi e procurou a própria mãe do Moisés, que começou a receber salário para ser a mãe ou a ama de leite do pequeno Moisés. Quando ele já está grande, ela leva para o faraó, para a filha de Faraó, e ela lhe dá o nome de Moisés, que significa tirado das águas. O Moisés tem a sua vida, Moisés viveu no total 120 anos. A vida de Moisés ela é dividida em 3 etapas. 3 etapas de 40 anos, cada uma delas. A primeira etapa da vida de Moisés, eu costumo dizer que foi a etapa do aprendizado. Nos primeiros 40 anos, Moisés aprende tudo que ele consegue, tudo que ele tem capacidade de aprender na terra do Egito. Ele se formou em toda a ciência, em todas as técnicas, em toda a magia do Egito. Moisés era um homem preparado, ele estava sendo criado para ser o futuro faraó. O texto de Hebreus reforça essa tese de que Moisés deixou as riquezas do Egito, a glória de um possível trono, para por um pouco de tempo sofrer as agruras com o povo de Deus. Então o texto da carta aos Hebreus, do escritor anônimo aos Hebreus, reforça a tese de que Moisés estava sim sendo preparado para ser um faraó. E para ser um faraó ele precisava aprender tudo. Então Moisés ele tem a possibilidade, a oportunidade de estar diante de toda a ciência existente na terra, porque a essa época o Egito era a grande nação da terra. Mas não obstante a tudo isso, aos 40 anos de idade, Moisés se levanta para ver como estavam os seus irmãos. Moisés era sabedor de que ele era um hebreu, e Moisés também era sabedor daquela profecia que havia na casa de todos os hebreus, de que Deus suscitaria um líder, e Moisés supunha que esse líder, quem sabe, fosse ele mesmo. E ele começa a andar agora entre os seus irmãos e percebe que o seu irmão hebreu está apanhando de um egípcio. Moisés imediatamente, usando da sua habilidade, da sua técnica apuradíssima, a Bíblia diz que ele fere o egípcio e esconde-o na areia. Depois desse episódio, Moisés está andando agora, no dia seguinte, entre os hebreus, e vê 2 irmãos hebreus brigando, e ele vai apaziguar, vai apartar a briga entre os 2 irmãos, que também era irmão dele, afinal de contas ele era hebreu. E aqueles hebreus olham para o Moisés e diz o seguinte: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Porventura tu queres fazer conosco o mesmo que tu fizeste ontem ao egípcio? Moisés sendo descoberto, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a covardia de Moisés de aceitar aquela situação, de apaziguar aquela situação, de algum modo equacionar aquela situação. Moisés resolve ir pelo caminho mais fácil. Moisés foge. A Bíblia diz que ele fugiu da terra do Egito, com medo de ser descoberto por Faraó, com medo de ter a sua história passada por Faraó. Jamais aceitaria que um homem criado para ser um faraó pudesse matar um egípcio em defesa de um hebreu. Aquilo era uma atitude que poderia colocar um ponto final na história de Moisés como futuro líder do Egito. Moisés sabia disso, então ele foge e passa 40 anos então escondido no deserto.
Então a vida de Moisés se divide em 3 etapas. A primeira etapa, ele passa aprendendo no Egito. A segunda etapa, Moisés passa desaprendendo no deserto. O deserto de Deus na vida de Moisés serviu para esvaziar Moisés. Moisés passa por um processo de esvaziamento, porque Deus não nos usa de acordo com a nossa capacidade. Talvez o Moisés executando uma obra para Deus a partir do momento em que ele sai da terra do Egito, fatalmente, alguém poderia dizer que foi a sua formação acadêmica do Egito que o capacitou a ser o grande líder que de fato ele foi. Mas Deus prova que enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, enquanto nós não nos esvaziarmos da pseudocultura do mundo, jamais Deus irá contar conosco para uma obra 100% espiritual. Deus chama Moisés a partir do momento que Moisés está esvaziado. E eu vejo algumas coisas importantes dentro da vida do Moisés que vale a pena nós pontuarmos aqui. A primeira coisa que eu vejo na vida de Moisés é o seguinte, que Moisés, mesmo tendo uma capacidade de gestão extraordinária na terra do Egito, mesmo sendo ensinado em uma cultura que lhe deu uma capacidade de administração gigantesca, haja vista, Moisés estava sendo instruído para futuramente organizar e gerir toda a terra do Egito. Mas mesmo de posse de toda a cultura egípcia, Moisés não foi capaz de evoluir, de crescer, de prosperar enquanto ele esteve no deserto. O deserto de Moisés, eu vejo a opinião que tenho acerca do deserto de Moisés, é que foi um deserto mais ou menos punitivo da parte de Deus. Segundo, foi um deserto que ensinou Moisés muitas coisas. E ao mesmo tempo que eu vejo também na ida de Moisés para o deserto, um Moisés fora da direção de Deus. Veja que quando Israel sai da terra do Egito, Israel sai com 430 anos. Deus havia dito que ficariam 400. Então, a pergunta que faço é a seguinte: Deus teria errado em 30 anos na sua profecia? Não. É que quando Moisés tem o episódio de ser descoberto pelos seus irmãos hebreus da morte do egípcio, faltava apenas 10 anos. Faltava 10 anos para que Deus pudesse concretizar o propósito da saída de Moisés e da nação judaica da terra do Egito. Mas por conta da ineficiência do Moisés, e principalmente por conta da covardia de Moisés, o projeto de Deus é atrasado em 30 anos. Nós temos o poder e a capacidade de atrasar os projetos de Deus a partir de nós por causa da nossa incredulidade e por causa da nossa fraqueza. Moisés, por causa da sua fraqueza, ele atrasa o projeto. E o interessante é que quando atrasamos um projeto de Deus particular, nós estamos fazendo com que esse atraso nosso, por conta das nossas fraquezas, também gere ônus para pessoas que estão à nossa volta. A nação de Israel sofria enquanto Moisés estava longe da direção de Deus. E eu vejo na estada de 40 anos de Moisés na terra do Egito, um homem fora da direção de Deus. E quando nós estamos fora da direção de Deus, nada dá certo. Veja que quando Deus aparece para Moisés, o texto sagrado diz: e Moisés apacentava os rebanhos do seu sogro. Então o Moisés, com toda aquela capacidade extraordinária de administração, não foi capaz de, em 40 anos, amealhar recursos para montar o seu próprio rebanho. Moisés, em 40 anos, ainda está cuidando de rebanhos do seu sogro. Eu aprendo com isso a seguinte lição: enquanto estamos fora da direção de Deus, a nossa vida é uma vida de atrasos. É uma vida que a nossa capacidade humana, que as nossas habilidades humanas não são capazes de mudar a nossa situação. Com Moisés aconteceu isso. Quando Deus aparece a ele aos pés do Sinai, Moisés ainda está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro.
Agora, uma outra coisa que eu vejo de muito importante nas Escrituras Sagradas foi a forma que Deus se apresenta para Moisés. E quando Deus se apresenta para Moisés no monte, tem um viés de algo muito sobrenatural. No capítulo de número 3, e no versículo 1, o Moisés disse assim: então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eu vejo naquela pergunta de Moisés, eu consigo identificar um homem que não tem certeza da sua vocação como líder. Moisés, que foi ensinado durante 40 anos no Egito para ser líder, agora ele está com uma crise de identidade. E essa crise era uma crise antiga, que já durava 40 anos. Porque quando Moisés foi desafiado, quando Moisés sai para mostrar e exibir a sua liderança aos seus irmãos, ele é interpelado. As pessoas olham para ele e põem em xeque a sua autoridade como líder. Quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Essas palavras ainda ecoavam por 40 anos no coração de Moisés. Moisés tinha dificuldade em aceitá-lo a si mesmo como líder. Ele achava que essa questão de liderança era uma questão da sua cabeça, que aquilo não era para ele, ele não tinha a menor capacidade. E Deus, que o capacitou, ou melhor, que o chamou para líder, agora precisava capacitá-lo com uma liderança espiritual. Muitas vezes nós somos chamados por Deus, mas o exercício das nossas funções não mostram para o povo que nós somos chamados por Deus. Aí entra Deus em cena para curar o Moisés. Moisés precisava ser curado. Moisés precisava ele mesmo acreditar no seu potencial, na sua liderança. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso com aquele encontro. Então o primeiro encontro que Deus teve com Moisés se deu da seguinte maneira: Moisés está cuidando dos rebanhos e de repente ele vê uma sarça que ardia, mas não se consumia. O fogo sobrenatural estava sobre uma moita, uma sarça, que ardia, mas a sarça não se consumia. O fogo não conseguia cumprir aquilo que o fogo cumpre, que é consumir. E Moisés, quando vê aquela situação, diz: vou chegar mais perto para ver que mistério é esse. Primeira atitude de um homem que quer ter a sua liderança confirmada pelo Senhor é, quando ver o sobrenatural, não fugir dele. Pelo contrário, se aproximar dele. Moisés se aproxima, e quando ele está se aproximando, Deus brada do meio do fogo. E uma voz poderosa diz para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Alguns dizem que Deus mandou tirar a sandália porque a sandália era do Egito. Não penso dessa forma, até porque deveria ser uma sandália muito boa, afinal de contas fazia 40 anos que ele tinha saído de lá. Mas eu creio que esse não é o mais importante. Esse não é a interpretação mais importante. A interpretação mais importante é a seguinte: de que Deus não queria absolutamente nada. Sandália, o chinelo, fala de algo muito, muito pequeno, muito fino, que estava entre a terra de autoridade de Deus e o Moisés. E Deus disse: olha, não pode ficar nada entre a minha terra de autoridade, a terra santa que você está pisado, que vai te capacitar com essa autoridade, entre você e esta terra santa não pode ter absolutamente nada. Às vezes precisamos tirar de nós as nossas sandálias, que normalmente são pequenas coisas, que nos atrapalham de viver a plenitude de Deus, de viver o melhor de Deus. E Moisés tira a sandália dos pés, se aproxima diante de Deus, e ali, na terra da autoridade de Deus, aos pés do Sinai, Deus comissiona Moisés. Deus outorga a Moisés uma liderança extraordinária. Moisés foi moldado no deserto, nesses 40 anos. E nesses 40 anos Moisés se transformou de um homem viril, de um homem bravo, de um homem aguerrido, duro. Moisés se transformou em 40 anos no homem mais manso da terra. O deserto serviu para mudar Moisés. Os desertos de Deus servem para mudar quem nós somos, para mudar a nossa natureza,
para mudar a nossa capacidade. Deus precisava fazer isso em Moisés e o fez. Só que Moisés ainda carecia de alguma coisa. E Deus agora dá a Moisés uma autoridade delegada. Moisés ia receber de Deus algo muito extraordinário. E o que Moisés recebe de Deus, ele recebe na terra da autoridade de Deus. Perceba no capítulo de número 4 e no versículo de número 1, quando Moisés disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao qual lhe perguntou o Senhor: o que é isto na tua mão? E Moisés disse: uma vara. E o Senhor Deus ordenou e disse: lança no chão. E ele lançou, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela, porque era venenosa. E Moisés viveu 40 anos no deserto. E o deserto é o local das serpentes mais venenosas do mundo. E Moisés viveu muito tempo no deserto. Ele sabia o que era uma serpente venenosa e o que não era. E era uma serpente venenosa. Por que eu creio nisso? Porque o texto diz: e Moisés fugia dela. Se fosse uma serpente sem veneno nenhum, Moisés não teria importância nenhuma em ficar próximo dela. Mas no versículo de número 4, o Senhor disse a Moisés: agora estende a sua mão e toma a serpente. E o Senhor disse assim: toma-lhe pela cauda. Não precisa nem ser um expert com serpentes para saber que tomar uma cobra venenosa pela cauda vai ser picado. Mas Moisés toma aquela serpente e ela se transforma em uma vara de novo. A primeira coisa que Deus prova num homem para oferecer-lhe uma chamada de líder é provar se ele tem coragem. O que Deus estava mostrando para Moisés aqui era se ele tinha coragem ou não. Primeira qualidade: Deus nunca gostou de covardes, Deus nunca gostou de medrosos. Quando na batalha que o Gideão dá o grito, o Senhor disse: olha, esses 32 mil, mas antes de começar a conversa com eles, diga que os medrosos e os covardes voltem para trás. E vocês conhecem a história, que foram 22 mil homens embora. Então Deus não conta com covardes e nem com medrosos. Para oferecer-nos uma chamada de liderança, Deus estava querendo